Quando falamos de para sempre, nós estamos falando de eternidade. E a gente precisa entender que nós temos duas palavras que distinguem uma da outra. O Cronos é o tempo. Hoje nós estamos aí no dia 4 de dezembro, fechando praticamente o último domingo de 2022. Isso é Cronos. Mas nós temos o tempo Aion, que é o de longo prazo, é o que a gente está declarando aqui. Mas falando do Cronos, a gente começa a perceber pistas no final de ano que o Natal está chegando, porque os ambientes e os lugares, eles são decorados. Se você já pertence a uma empresa, você já deve ter ido na comemoração, e alguns estão programando ainda a comemoração de final de ano. Alguns estão planejando as suas férias ou já estão preparando para viajar, outros receberem familiares perto de você. E como cristãos, nesse período de ano, nós somos levados a lembrar de Jesus automaticamente e da manifestação dele na história. Eu gosto muito de ouvir as histórias do Natal, porque desde menino aprendi isso. O Evangelho de João, por exemplo, ele não fala da aparição de Jesus como criança, mas ele fala da saída de Jesus do céu, porque ele começa João assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Na verdade ele fala da saída de Jesus do céu. Mas você vai encontrar em Jesus aquele que cumpriu todas as profecias do Velho Testamento. E tu, Belém Efrata, que é uma das cidades menores, de ti sairá o Salvador. Outro texto de um profeta, Isaías 9, e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós encontramos então uma manifestação profética acerca de Jesus, e no Natal a gente recapitula isso. E sem pensar que quando Lucas, que é o mais detalhado em termos de escrito, ele faz menção a várias coisas. Mateus e Lucas, eles detalham o nascimento de Jesus. Por exemplo, nós encontramos o nascimento de João Batista, que era um primo de Jesus. Isabel era estéril, Zacarias era o sacerdote, e eles foram quase que contemporâneos. Jesus nasceu um pouco tempo depois de João Batista, e João Batista se tornou o precursor. Depois a gente vê o anjo aparecendo para uma mulher, uma virgem chamada Maria, que estava desposada com um homem, pronta para o casamento, estava noiva, e de repente o anjo diz: olha, você foi escolhida, você é agraciada, porque você receberá a semente do Altíssimo, e você gerará, através do Espírito Santo, você vai gerar uma criança, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E teve que contornar essa situação com José. Nós vamos encontrar depois eles indo para Belém, já o casal, e ela grávida, e chega em Belém, uma cidade pequena, perto de Jerusalém, e foram fazer o censo conforme o decreto de César Augusto. E chegando em Belém, ela precisava de um lugar para acomodar, para ficar, e não encontrou, e o que eles receberam foi uma estrebaria, um estábulo, e foi lá que ela deu à luz a esse menino Deus, colocou ele num bercinho rústico, numa manjedoura, conforme as escrituras compartilham. Interessante, alguns anos atrás, eu creio que foi em 88, eu estava na IPI de Maracaju, iniciando aquela congregação, e o pessoal veio todo preparadinho para o dia 24 de dezembro, daquela data, fazer o Natal. E eu tinha preparado um esquema diferente. Eu levei todo mundo para um curral, e eles ficaram um pouquinho meio chateados, que eles eram todos bonitinhos, mas falei: olha, foi exatamente assim que aconteceu a história de Jesus, o nascimento de Jesus. Com certeza foi muito marcante aquele cheiro de fezes de vaca, de boi, e aquele cheiro forte de urina, mas foi nesse ambiente talvez inóspito que o Filho de Deus nasceu. E ali chegam os pastores, porque eles receberam a manifestação angelical que diz: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E eis que vos trago uma boa notícia, uma nova de grande alegria, que nasceu na cidade de Belém, Jesus Cristo Salvador. E eles partem rapidamente, encontram Jesus na manjedoura. Aqui tem um equívoco histórico que a maioria das pessoas confundem: os magos do Oriente não foram na estrebaria, viu? Se você quis decorar, alguns fazem presépio, lembrando disso, e colocam os magos na estrebaria. Não foram.
A Bíblia diz que a estrela que saiu lá do Oriente pairou sobre uma casa. E eles foram lá e levaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. É assim que os evangelhos descrevem. Então, nós percebemos que tudo isso é um convite para lembrar de Jesus e da sua história. E com esta recomendação, eu quero ver com vocês um texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 10. Se você puder permanecer com esse texto aberto, a gente vai dissecar um pouquinho, tirar 5 informações acerca da lembrança que você tem que ter de Jesus. E o texto bíblico diz, 2 Timóteo 2, versículo 8: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela liberdade que temos ainda de poder compartilhar e falar sobre ela. Que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração, que possamos estar abertos à Tua voz e nos use para proclamá-la com autoridade em nome de Jesus. Amém. O esclarecimento, no primeiro domingo do mês nós temos a celebração da ceia, então, portanto, a gente não tem o trabalho com a Rede Kids para elas participarem com a gente. Temos alguns visitantes, só explicando, mas todos os domingos nós temos uma programação específica para as crianças, exceto no primeiro domingo do mês. A carta de Paulo a Timóteo. Ele escreveu 2 cartas. São cartas pastorais, porque no momento Paulo escreve a uma igreja, mas aqui ele escreveu 2 cartas pessoais. Na verdade foram 3 cartas pessoais, ou 4. A Timóteo, a Tito e a Filemão. A Timóteo 2 cartas. A proposta dele para Timóteo, ao escrever essa carta, e Paulo estava na prisão, inclusive, ele pede para Timóteo trazer os livros e o pergaminho e a capa. Pode ver, lá na segunda carta, no finalzinho da carta, ele faz menção, ele está numa prisão. Mas Paulo está estimulando ao jovem pastor a dar sequência ao ministério. Eu gosto muito de comparar aquela ideia de corrida de revezamento, quando o atleta está correndo e tem outro já aguardando. É como que Paulo estivesse entregando o bastão para que Timóteo desse sequência na trajetória cristã. E Paulo tem um tom de despedida nesta carta, porque numa das afirmações dele ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 3 coisas importantes na sua trajetória cristã: combater o bom combate, terminar a carreira e durante todo esse processo guardar a fé. E ele conclui: nada mais me resta senão receber a coroa que o reto juiz me dará naquele dia. E ele então entrega esta carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, você tem que cuidar bem da igreja. Ele traz instruções, ele municia Timóteo de ferramentas com orientações bem práticas, bem pastorais. A recomendação de Paulo para Timóteo é o tema da nossa mensagem nesta manhã. E a mensagem que ele traz nesse primeiro versículo que nós lemos é: lembra-te de Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: lembra-te de Jesus. Nós estávamos na semana passada em reunião com o presbitério e eu fiz essa reflexão com eles e agora deu uma incrementada um pouquinho para compartilhar com vocês, com a igreja. Não foi somente Paulo que fez essa recomendação para lembrar. Nós encontramos o apóstolo Pedro também na sua carta escrevendo da mesma forma. Lá na segunda carta, no capítulo 1, ele diz o seguinte, versículo 12: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Depois ele continua: despertar-vos com estas lembranças. E no versículo 15: mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Por que a recomendação de lembrar? Lembra-te de Jesus Cristo. Mas é óbvio, nós vamos lembrar? Não. Existem 2 riscos com relação a isso. Primeiro, risco de esquecimento. Você vive num mundo muito atarefado, cheio de ocupações e cheio de entretenimento. Você tem muita coisa para você fazer, você se ocupa com muitas coisas e talvez a sua prioridade não seja Jesus. Então esta recomendação é para você e para mim, para nunca esquecer: lembra-te de Jesus. O segundo risco, além da questão
esquecimento é o risco da familiaridade, porque às vezes a gente se acostuma com as aparências, se acostuma com as coisas e nem observa. É tipo assim, vês muitas coisas, mas não as observa. E isso é muito perigoso, porque alguns anos atrás eu ouvia de um jovem num acampamento, Palavra da Vida, com um monitor de quarto, a seguinte expressão: às vezes a gente está tão envolvido, tão preocupado com as coisas de Deus, que a gente esquece do Deus das coisas. Isto é a familiaridade. Você está tão envolvido e se familiarizou com aquilo como se Deus estivesse em todo o processo e não, e você acaba se familiarizando com as situações e Deus fica à margem. Por isso que Paulo está dizendo: lembra-te de Jesus, cuidado para não se esquecer dele, não deixar de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, e cuidado para não ficar muito familiar, que ele nem faz diferença na sua vida e na sua história. Por isso o verbo lembrar, ele tem a ver com uma palavra que vocês conhecem, memória. A palavra grega é mnemoneo, é algo que tem a ver com trazer à mente, de guardar na mente, de estar atento, de pensar e sentir por alguém ou algo. Então esta ideia, traga sempre, é talvez aquilo que Salmo 1 diz, medita na minha lei de dia e de noite, traga sempre a sua memória. E nesse texto lido eu quero destacar cinco áreas relacionadas a Jesus que você deve guardar lembrança. Repita comigo: primeiro, do Evangelho, do Messias, do sofrimento, da palavra e do ministério. Comecemos, lembra-te de Jesus, do Messias. Está aí no versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo. Quais são os nomes que os evangelhos apresentam acerca de Jesus? Jesus, que significa Salvador. Cristo, que significa ungido, é o mesmo que Messias no hebraico. Senhor, que é o chefe, o mestre. E também Emanuel, que é Deus conosco. E ele faz questão de recapitular: lembra-te de Jesus, o Messias, o Cristo. E que Cristo? Ele declara: o que foi ressuscitado dentre os mortos, aquele que nasceu, aquele que viveu, exerceu seu ministério e morreu como todo homem mortal, para cumprir aquilo que a própria palavra declara, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus experimentou a morte, mas ao terceiro dia as cadeias da morte não puderam detê-lo, não puderam deter a Jesus. E ele ressuscitou, e depois de ter ressuscitado, diz o texto bíblico que ele assentou à destra do Pai, foi assunto aos céus, está à direita do Deus Pai. Então lembra-te de Jesus Cristo, o Messias. Lembra-te de Jesus Cristo, o ressuscitado dentre os mortos. E ele continua: lembra-te de Jesus Cristo, o descendente de Davi. Davi é referência em todas as escrituras como homem segundo o coração de Deus. Se você quiser falar de alguém e falar: olha, ande no mesmo caminho que o teu pai Davi andou, você está dizendo que esse homem foi um exemplo. Mas ele foi perfeito? Não. Davi cometeu coisas horríveis, mas ele tinha uma facilidade que muitos de nós não temos, que é de se curvar e se arrepender com muita facilidade. Ele não atribuía os seus erros às pessoas, mas ele reconhecia. Eu acho muito interessante quando Natã, o profeta, chegou para ele, depois dele ter cometido adultério com Batseba e ter mandado matar o marido de Batseba, Urias. O profeta conta uma história muito bonita e ele pede: esse homem tem que morrer. Davi responde. E então o Natã, com o dedo em riste, chega para Davi: este homem é você? E Davi reconheceu. E se você quiser ver o arrependimento de Davi, é só olhar no Salmo 51, que vê um salmo penitencial que ele declara. Então Davi é referência. Os livros de Reis diz assim: fez o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, porque Davi foi dentro dessa linhagem. Porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, lembra-te de Jesus, o Messias, o ungido. Lembra-te de Jesus, o ressuscitado dentre os mortos. Lembra-te de Jesus, o Messias, que também é descendente de Davi. Mas em segundo lugar, no versículo 8 mesmo, você encontra: segundo o meu evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo, lembra do seu evangelho. Quantos evangelhos nós temos no Novo Testamento? Me ajudem aí. Quantos? 4. Quais são?
Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos. Agora é interessante, nós entendemos que todos os evangelhos narram a história de Jesus Cristo. Portanto, é correto você dizer o evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, o evangelho de Jesus Cristo segundo João, segundo Lucas. E Paulo aqui faz menção segundo o meu evangelho. Então tem o 5º evangelho aqui, o evangelho de Paulo. Porque Paulo, ele teve um encontro pessoal com Cristo. Ele não foi contemporâneo, mas o Senhor Jesus apareceu a Paulo. Isso nós temos evidência nos textos bíblicos. E ele faz então menção. Agora, o que é evangelho? A palavra evangelho está atrelada com boas notícias, com boas novas. As boas novas de salvação em Cristo Jesus. A proclamação da graça de Deus manifesta e garantida em Cristo. A boa notícia para o mundo aflito, para o mundo miserável, para o enfermo, para o abatido, para o oprimido, para o possesso. A boa notícia para aquele que está emaranhado nas suas crises existenciais. Uma notícia boa para aquele que está entregue no vício. Boa notícia. Por isso que o texto diz, aqueles que andavam em trevas, resplandeceu-lhes a luz. Porque Cristo é o evangelho. Cristo é a boa notícia para qualquer infeliz existente no mundo. Por isso que proclamar o evangelho é falar da graça, falar do amor, falar do perdão, falar da misericórdia, falar da bondade de Deus, da restauração, do estado deplorável do homem e da possibilidade de salvação. Um Cristo que cura, que liberta, que santifica, que transforma, restaura e perdoa. Se tem um texto dos profetas que eu admiro muito, foi quando o profeta Isaías, sendo usado por Deus, ele diz assim, Isaías 1,18, vinde, arrazoemos. Quer dizer, vamos conversar, Deus chamando você para conversar. Ainda que os seus pecados sejam terríveis, sejam como o vermelho, maravilha, como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã, e brancos como a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor desta terra. Mas Deus chama o mais infeliz, o mais pior dos piores pecadores, para tratar, para ter um bate-papo com Ele, para ser transformado. Porque se você quiser, você vai comer o melhor da terra. Então, meu amigo, o evangelho é isso, é você levar essa boa nova para as pessoas com as quais você convive, que vivem na miséria e na desgraça, casamento arrebentado, a emoção arrebentada, a vida financeira arrebentada. Você tem a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Isto é o evangelho. Este evangelho que foi anunciado aos pastores pelo anjo, eis que trago boa notícia, boa nova, que será para todo o povo, para todas as pessoas. Nasceu Jesus, o Salvador. O mundo precisa de boa notícia. Tem muita gente aí na expectativa de uma boa notícia. Eu tenho a boa notícia, Jesus é o seu Salvador. A boa notícia é Jesus é que te leva para a eternidade. A boa notícia é que Jesus transforma a sua vida. Lembra-te de Jesus, lembra-te do Messias. Lembra-te de Jesus, lembra do Evangelho. Terceiro lugar, lembra-te de Jesus, lembra-te do seu sofrimento. Porque quando passamos pelo Natal, nós estamos falando da alegria, das festividades, das luzes, da decoração, das guirlandas, das luzes que brilham. Vocês viram uma torre bonita que tem lá na entrada, a gente vê isso com alegria. Mas a gente, quando olha para Jesus, a gente não vê só o Belém. Nós olhamos para o Gólgota, e ali nós olhamos para o Cristo sofredor. Não tem como lembrar de Jesus e não considerar o sofrimento. É isso que Mel Gibson, na Paixão de Cristo, ele consegue retratar. Aquele que tinha tudo do bom e do melhor, os anjos o serviam, adoração constante ao seu nome, e ele simplesmente se despe da sua divindade e entra no reino humano. Isso já é sofrimento. Enfrentou na sua história a traição, o desprezo, o descaso, a vergonha, a humilhação, a dor, a afronta, o deboche, a injustiça de ser julgado de forma leviana, a privação, tenho sede, a falsa acusação, a ingratidão. Jesus enfrentou isso. Uma das formas de mostrar a ingratidão, quando Jesus cura 10 leprosos, quantos voltam para agradecer? 1.
Isso não mudou muito, porque se você fosse contar quantas bênçãos você recebeu na sua vida e quanto tempo você gasta nas suas orações para agradecer tudo que Deus faz por você, tudo que você tem, então ele recebeu ingratidão. Não tem como lembrar de Jesus sem entender o seu sofrimento. Ele é descrito pelo profeta como servo sofredor, como ferido de Deus, como aflito, como homem de dores que soube o que é padecer. Lembra-te de Jesus e do seu sofrimento. Por quê? Porque a realidade da vida cristã vai te impor sofrimento. Há um autor que gosto muito dos seus livros, John Stott, e esse livro eu li na década de 80. A capa mudou, hoje é diferente. Tu, porém. John Stott, ele pegou a segunda carta de Paulo a Timóteo e dividiu em 4 partes. Porque Paulo utiliza essa expressão, tu, porém. Ele descreve o cenário das outras pessoas, depois, tu, porém. Então ele descreve um cenário e diz, tu, porém, guarda o Evangelho. Enquanto os outros fazem assim, tu, porém, permanece no Evangelho. Tu, porém, prega o Evangelho. Enquanto as outras pessoas se comportam assim, você prega o Evangelho. E a 4ª divisão, tu, porém, sofre pelo Evangelho. Ele diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Então, sofre pelo Evangelho é a consciência de que na vida cristã haverá momento de crise, de dor, de luto, de questões. Mas isso ficou muito sinalizado para Paulo, porque quando ele estava indo para Damasco, na época se chamava Saulo, ele fora para Damasco para perseguir os cristãos. O Senhor aparece nesse caminho, e ele se prostra em terra, um grande clarão se manifesta naquele lugar, e uma palavra veio do céu dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra o Evangelho, contra o meu nome. E Jesus dá uma declaração importantíssima que vai marcar a história de Saulo. Eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E tudo que vocês imaginarem, Paulo descreve, prisão, açoites, naufrágio, frio, fome, nudez, tudo ele descreve. E o nosso Evangelho de hoje, a nossa vida cristã, quando a gente passa algumas tribulaçõezinhas, a gente já quer espernear, a gente já quer chutar o balde. Lembra-te de Jesus Cristo, lembra do sofrimento dele, lembra. A palavra sofrimento aqui tem a ver com patos, patel, essa expressão, suportar males, necessidades e dificuldades. Quando se fala em patologia, nós estamos falando disso. Calamidade, infortúnio, mal, aflição, aflição da mente, aflição da emoção, da paixão. E Jesus diz, olha, no mundo vocês vão passar por patós, por sofrimento, por aflição, mas você tem que ter bom ânimo e suporta as aflições. E os sentimentos dos apóstolos, quando eles foram presos lá no Sinédrio, eles saíram regozijando, dizendo assim que foram achados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você quer continuar permanecendo cristão, prepare-se para as lutas e os sofrimentos que virão sobre a humanidade. E é importante que você lembre em todo o tempo, o meu mestre passou por isso, e eu não sou digno. Quando você vê a galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11, você vai perceber o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. Então, aprenda como Paulo descreve, tanto sei estar humilhado, tanto sei ser honrado, todas as circunstâncias, aprendi a viver contente, já tenho experiência tanto da fartura como de fome, de privação, de escassez, abundância, tudo posso nele, naquele que me fortalece. Lembra-te de Jesus, do Messias, lembra de Jesus, do Evangelho, lembra de Jesus, do sofrimento. Em 4º lugar, lembra de Jesus, da sua palavra. No próximo domingo, nós comemoramos no 2º domingo do mês de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. E é importante você dar valor a esse livro, que tem repercussão, é um livro best-seller, diria, conhecido em todas as línguas praticamente. E Paulo aqui faz menção sobre a palavra, porque ele diz nesse texto,
Estou sofrendo até algemas como um malfeitor, contudo a palavra de Deus, ela não está algemada. A palavra de Deus não está aprisionada, a palavra de Deus está livre. Então você pode proclamar a palavra. Jesus, ele declarou isto. Lembram que Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo que diz assim: vocês erram porque vocês não conhecem a palavra, vocês não conhecem as Escrituras. Ele mesmo disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida, mas tem que crer na palavra. Examinais as Escrituras, disse Jesus, a importância que ele dá à palavra, porque julgais ter nela a vida eterna, ou ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando Jesus está falando sobre o Pai, é o agricultor, e ele é a videira verdadeira, e o meu Pai é agricultor, ele disse assim: vós já estáis limpos pela palavra. Então a palavra tem que ser lembrada, a palavra tem que fazer parte da sua vida. Lembre-se de Jesus Cristo, como ela ocupava o lugar central na vida de Jesus. É importante que ela ocupe lugar central na sua vida. Foi para Timóteo mesmo que Paulo diz assim: procura apresentar-te aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Então você precisa ter familiaridade, dedicação, afinco, intimidade com a palavra de Deus. Escute uma coisa: a fé cristã não vai sobreviver de cultos. Há algumas igrejas perseguidas na face da terra, porque em virtude de alguns regimes de governo, a igreja é perseguida e sufocada. Eles não podem ter essa celebração como vocês estão tendo aqui. E como é que eles permanecem na palavra? Eu já ouvi muitas histórias de Bíblias serem proibidas em alguns países, e eles então, de forma clandestina, estarem com Bíblias, e quando chega uma Bíblia, cada um fica com uma página, rasga e cada um leva uma página para casa e tem aquela palavra. É isso que dá sustentação. Se você não tiver familiaridade com a palavra na sua vida devocional, como você todo dia toma um café, almoça e janta, tem o seu arroz com feijão, você precisa diariamente de ter contato com a palavra de Deus. Então lembra-te de Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra encarnada, e você precisa lembrar dele, lembrar da palavra. Em último lugar, lembre-se ou lembra-te de Jesus Cristo e do seu ministério. Por esta razão tudo suporta por causa dos eleitos, diz aí o versículo 10, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Jesus viveu quantos anos, vocês sabem? 33. Quantos anos ele dedicou no ministério? 3 anos. Foram 3 anos intensos. Ministério é serviço. E ele dedicou. Ele era incansável nas palavras, no seu tempo de oração. Ele era incansável na ministração às pessoas, na atenção, no atendimento, na empatia. Ele era incansável no ensino, na cura, no treinamento de liderança, nas visitas às cidades e às aldeias por toda a terra de Israel. Ele foi incansável. Ele amou a igreja e se entregou por ela, pelas pessoas. Veio para servir e para fazer a vontade daquele que o enviou. Veio cumprir uma missão e seguiu de forma determinada. Quando você fala em liderança, é muito importante você saber que o melhor líder é o líder servo. Não é aquele líder que manda, mas é aquele líder que faz junto, e você aprende com esse líder. Foi a forma de liderança que Jesus adotou. Eu sempre lembro aqui de Myles Monroe, que foi um pregador haitiano, que ele pegou o texto de Filipenses quando disse assim que Jesus não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e desceu em forma de homem, em forma de servo, e foi até a morte e morte de cruz. E Myles Monroe, ele usa essa expressão: morra vazio. Cristo morreu vazio. Tudo que o Pai tinha para fazer através dele, por intermédio dele, ele fez.
Da mesma forma, você tem que morrer vazio. Tudo que Deus tem para realizar e para acontecer através da sua vida, que ao final da sua história você tenha realmente realizado. E assim você vai morrer vazio. Isto é a ideia de servo, e foi o exemplo que Paulo seguiu. Por isso que ele diz assim: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado na vida das pessoas. E outra expressão que ele usa é de ser gasto pela vida das pessoas. Ganhar vidas para Jesus. Estamos fechando o ano. Você pode discipular, você pode liderar uma célula, você pode servir ao Senhor em ministério, você pode liderar um curso, você pode contribuir para que outras pessoas fossem alcançadas por Senhor Jesus Cristo. E aqui eu queria fazer um adendo, porque no ministério a gente corre um risco. No ministério, em qualquer coisa, o resultado não é o alvo principal, mas o processo. Tem muita gente que por conta de resultado tripudia. E você precisa entender que o processo ele é importante em tudo. Porque você pode fazer coisas maravilhosas, realizações maravilhosas, ter um resultado efetivo, mas como é que você agiu durante o processo? Por exemplo, na sua vida profissional você pode ter resultados, lucros, a sua empresa cresceu, você tal, mas no processo você se desviou de Deus, você arrebentou com a sua família, você arrebentou com a sua saúde. Para que adiantou o resultado? Você foi incansável no ministério, você atuou de forma efetiva, mas você também não teve tempo para com Deus, você só teve bom resultado. A minha célula multiplicou, o meu trabalho, o meu ministério progrediu, mas e o processo? Quantas pessoas realmente foram impactadas pela sua vida e no processo foram abençoadas e dizendo: puxa vida, eu preciso trilhar como esta pessoa? Ou você quis apresentar o resultado? Na mesma coisa, numa viagem, tem muitas pessoas que estão planejando a viagem e elas só se sentem realizadas quando chegam no lugar e tentam desfrutar, mas todo o processo é legal. Desde o preparatório, desde o caminho, desde as paradas. Todas as vezes que eu vou para São Paulo, eu tenho algumas paradas fantásticas que eu paro ali na Castelo Branco. Rodoserve Star. Que lugar bonito. Faz parte do processo da viagem, tem que fazer a viagem ficar gostosa. Então você pode aproveitar sempre o processo. Ministério não é só resultado, na verdade não é o resultado. O ministério tem a ver com o processo. Onde você quer chegar e o que você tem feito no meio do processo. Trabalhou, fez tudo, mas a motivação sua era certa? Você espantou pessoa ou você agregou pessoas? As pessoas passaram a admirar mais ou você viram que você é má? Você é uma pessoa má por dentro. O ministério cristão é isto, é fazer discípulos comprometidos com a edificação da igreja. E a gente é grato, porque nós podemos servir ao Senhor. Essa semana circulou um vídeo de uma menininha, não sei quem viu. Uma família para com o carro para comprar um gelinho, ou chup-chup, lá na Bahia chama assim. E ela entrega o gelinho, pega o dinheiro e ela entrega um versículo para a família e ora pela família. Quantos viram esse vídeo? Isso é ministério. Ela não é pastora, ela não é líder de nada. Ela é uma serva de Jesus Cristo que, através do seu dia a dia, do seu trabalho, ela pode. Posso orar por você? Pode. Ela fez uma oração para uma família que foi, na volta, ela estava lá no mesmo lugar vendendo o seu gelinho. E esse homem tão grato de coração falou: está aqui, deu uma oferta generosa para aquela menina. Isso é ministério. Lembra-te de Jesus Cristo. Como Ele lidaria com essa situação? Como Ele trataria as pessoas? Como Jesus abordaria isto? Lembra-te de Jesus Cristo, o Messias. Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Lembra do Evangelho. Lembra-te do Evangelho, boa notícia para as pessoas. Lembra-te do sofrimento, não tem como olhar para Jesus e não ver o sofrimento. Lembra-te da palavra, lembra-te do ministério de Jesus. Timóteo, fazendo isso, você vai ser um bom soldado do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a se colocar em pé. Meu amigo, se você fizer isso, você vai ser um bom soldado de Jesus Cristo.
Deus.